Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu quero lembrar às brasileiras e aos brasileiros que faltam 3 dias para as eleições de 2024. Queremos muito que este seja um momento de tranquilidade e alegria cívica. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, Celso. Bom estar aqui de volta com vocês. Agora, São Paulo, nós temos o nosso vice, Coronel Melo Araújo. Vocês vão ver, o vice, caso, obviamente, o Ricardo se eleja, que não vai ser um vice de gabinete. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí para mais uma sexta-feira. We are right on the edge of the southern suburbs of Beirut that has been the focus of these intense Israeli airstrikes. E antes de passar para os assuntos dessa semana, eu gostaria de reforçar aqui o nosso convite para que vocês acompanhem os resultados do primeiro turno das eleições, domingo agora, dia 6 de outubro. A gente vai estar ao vivo a partir das 5 da tarde, 17 horas, nas redes sociais e no YouTube da Piauí. Ana Clara, Celso e eu receberemos convidados bem bacanas que vão ajudar a gente a entender os resultados e as tendências durante a transmissão. Então, a gente espera vocês lá. Foro ao vivo na eleição já é uma tradição. Desculpa, diretora, acabei de inventar esse bordão. Recado dado, convite feito. Vamos agora sim aos assuntos da semana. E começamos pelas eleições. Estamos a 2 dias, ou menos, dependendo de quando você nos ouve, da votação que começa a definir os próximos 5.569 prefeitos do país. Na imensa maioria dos municípios, com menos de 200 mil eleitores, a coisa se resolve já neste domingo. Quem ficar na frente leva, independentemente de obter a maioria dos votos válidos. Em 103 cidades do país, a eleição se dá em 2 turnos, desde que ninguém atinja a marca de 50% mais 1 dos votos válidos. Em Recife, por exemplo, o prefeito João Campos, do PSB, vai conquistar a reeleição já no domingo, e de lavada. Será muito provavelmente o mais votado em termos proporcionais entre os candidatos que disputam nas capitais. É um político em ascensão que logo mais será falado como opção de poder em escala nacional. A gente vai dedicar os 2 primeiros blocos do programa às eleições e abrimos o primeiro deles por São Paulo, onde a disputa está indefinida, além de violenta e esquisita. Ou seja, temos aqui na capital paulista um bom termômetro do que se tornou a política do país nos últimos anos, desde pelo menos a eleição de Jair Bolsonaro. Se as pesquisas não estiverem completamente loucas, e elas podem errar, mas não nessa escala, 3 candidatos disputam as 2 vagas do segundo turno. Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado por Lula e pelo PT, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, apoiado oficialmente por Bolsonaro, e Pablo Marçal, o azarão que surgiu como um sintoma social e foi se transformando também em problema político. Nessa reta final, a gente vai discutir quem pode roubar votos de quem. No segundo bloco, a gente parte para as outras capitais. Além de Recife, que eu já mencionei, no Rio de Janeiro existe a perspectiva, bem menos definida, de Eduardo Paes, do PSD, se reeleger em primeiro turno. Se isso não acontecer, seu adversário no eventual segundo turno será ou seria o delegado Alexandre Ramagem, do PL, agregado da família Bolsonaro, com uma folha corrida de serviços prestados à nação golpista, digamos assim. Em Belo Horizonte, a disputa está acirrada e indefinida. Quem lidera com pequena vantagem é o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, apresentador de um desses programas apelativos de TV. Ele é o da Atena que deu certo, ao menos por hora. Além dele, disputam a vaga no segundo turno o jovem deputado estadual Bruno Engler, do PL, um carola fervoroso bolsonarista, e o prefeito Fouad Noman, do PSD. Ou seja, na capital mineira, as opções são todas de direita, da vertente kasabiana até a extrema-destra, Deus, Pátria, Família, uai, uai. Por fim, no terceiro bloco, o assunto é a guerra no Oriente Médio, que escalou nessa semana e está a um passo de se transformar num conflito regional de grandes proporções, para o qual as potências mundiais fatalmente seriam tragadas. Na terça-feira, o Irã lançou mais de 200 mísseis contra Israel em resposta à morte de lideranças do Hezbollah e do Hamas, ocorridas nas últimas semanas. E neste momento, já há alguns dias, Israel bombardeia o Líbano, e não apenas o sul do país, dominado pelo Hezbollah, mas a capital Beirute, o que não ocorria há 18 anos.
A ofensiva israelense já provocou quase 2.000 mortes, civis na maioria dos casos, e os relatos vindos do Líbano são muito dramáticos. O governo brasileiro enviou um primeiro avião para resgatar brasileiros no país. Cerca de 220 pessoas devem ser repatriadas nos próximos dias, mas a demanda é pelo menos de 3.000 pessoas. Na próxima segunda-feira, a gente completa 1 ano do ataque terrorista do Hamas contra Israel, que matou mais de 1.000 pessoas. Ainda há 64 reféns nas mãos dos terroristas e o saldo da guerra, ou do massacre de Israel contra os palestinos, é desolador. Mais de 40.000 mortos na faixa de Gaza, fome e devastação. Benjamin Netanyahu age como um facínora, atropelando a ONU, ignorando o direito penal internacional, cometendo sucessivos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos, que o respaldam, têm hoje pouca capacidade de conter a máquina mortífera da qual Netanyahu depende para se manter do poder. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, podemos começar com você. Eu mencionei aí que é uma eleição esquisita e violenta em São Paulo e por isso sintomática do perfil que a política brasileira adquiriu nos últimos anos. Por onde começamos? Pois é, Fernando. Então, foi uma eleição bastante triste, né? Assim, foi um quadro bastante deprimente que emergiu aí dessa campanha de São Paulo. Foi um espetáculo de baixo nível. A campanha foi completamente avacalhada, desde que o Datena e especialmente o Marçal, que provavelmente seria o pior candidato em qualquer cidade do mundo, viraram os personagens principais da campanha. É sempre bom lembrar como é que a gente chegou nesse ponto. São Paulo foi o berço dos 2 grandes partidos da Nova República, o PT e o PSDB. O que a gente está vendo em São Paulo agora reflete a crise desses 2 partidos. Como a gente já falou aqui no Foro algumas vezes, no saldo da Lava Jato, quem apanhou mais foram os partidos que lançavam candidato a presidente, que era o PT e o PSDB, e o Centrão, que era mais corrupto do que os 2, saiu ganhando. Então isso está bastante claro. A gente está nessa sucessão entre Centrão e outsiders, né? Desde a crise do PT e PSDB. E a eleição de São Paulo reflete bem esse quadro, eu acho. De qualquer forma, Celso, são crises de escala diferente, né? Porque o PT, apesar de tudo, e apesar de ter uma dificuldade enorme de renovar os seus quadros, está na presidência da República. Sem dúvida nenhuma. O PSDB praticamente sumiu. Pois é, o PSB está apoiando o Datena, que praticamente desistiu de ser candidato enquanto é candidato. A gente chega agora nessa reta final com, como você disse, 3 candidatos na disputa, supondo que as pesquisas estejam certas. Eu já falei algumas vezes aqui no programa, eu não sei qual pesquisa é a mais confiável esse ano. Tem divergências entre elas. As pesquisas tomaram um baque grande nas últimas eleições e elas estão se renovando, estão melhorando metodologia, etc., mas ainda não deu tempo de novas reputações de competência se estabelecerem assim muito consistentemente, né? Mas pelo menos, ao que parece, você tem ali o Boulos, o Nunes e o Marçal embolados ali na frente. Em algumas pesquisas é o Boulos bem descolado na frente, outras é o Nunes. O quadro geral das pesquisas é o Marçal em terceiro, mas ali tem margem de erro, não é um negócio que você possa cravar, não. O Nunes, na campanha dele, há um certo pânico, tem um certo medo de que o voto dele seja o menos convicto de todos. O voto do Boulos certamente é mais convicto que isso. E ele teme isso, porque é sempre bom lembrar, na última eleição presidencial, o diagnóstico da maioria dos analistas das pesquisas, o pessoal concordou com o Antônio Lavareda, cientista político, que no dia mesmo cravou que a eleição passada presidencial foi muito mais apertada que as pesquisas estavam dando, né? Mas o que ele viu quando olhou os números é que as pesquisas acertaram quantos votos o Bolsonaro teria, mas superestimaram o Lula, porque a abstenção entre os pobres foi bem maior do que o esperado. Então, se isso for um fator nessa eleição, se a eleição for decidida por quem conseguiu fazer o seu eleitor e votar, o Ricardo Nunes pode ter problemas. Se for esse o caso, as nossas eleições estão começando a ficar parecidas com as americanas, onde o voto não é obrigatório, em que grande parte da eleição é fazer o cara ir votar. Agora, não dá para subestimar o cara que tem a máquina da prefeitura para fazer campanha para ele. E se ele for para o segundo turno, ele tem bastante chance. A grande discussão na eleição, infelizmente, né, não foi sobre os problemas de São Paulo, foi sobre esse racha do bolsonarismo, em que o Malafaia, as igrejas evangélicas e o pessoal de política mais institucional ficou com o Ricardo Nunes, e esse pessoal que quer ver o circo pegar fogo, como o Nicolas Ferreira e uns outros, o Ricardo Salles, a Carla Zambelli, etc., ficaram com o Marçal. Uma parte dos amigos da Ana Clara da Faria Lima. Pois é, exato. Ficaram com o Pablo Marçal, né?
Enfim, qualquer coisa sobre esse assunto é triste, mas interessante do ponto de vista da ciência política, porque eu acho que como o bolsonarismo não é tão coeso, aquela coalizão que ele fez para ganhar a presidência não é um negócio 100% bem amarrado, né? Eu tendo a achar que a campanha nas igrejas é mais eficiente do que a campanha na internet, por isso eu suspeito que o Ricardo Nunes vai para o segundo turno, mas eu posso estar errado. Na esquerda, a gente tem um candidato que é muito singular nas eleições brasileiras desse ano, que é o Guilherme Boulos, que é um candidato muito singular esse ano, porque é um caso bastante raro de um candidato de esquerda que tem chance e veio de movimento social. Ele destoa muito de outros candidatos que o PT lançou, por exemplo, em outras cidades, que tem mais cara de político ou uma biografia em que o cara ficou conhecido, por exemplo, ocupando cargos em governos petistas, entendeu? O Boulos tem um perfil mais parecido com o do velho PT, no fundo. E do Lula. E do Lula. Mas, sem dúvida, ele tem uma cara dessa esquerda mais raiz, que o eleitorado de esquerda aparentemente sentia falta, né? Como a gente viu na última eleição para prefeito, onde ele teve uma votação muito melhor do que todo mundo esperava. E esse ano ele fez um movimento razoável para o centro, que nós ainda não sabemos se vai valer a pena para ele eleitoralmente, mas foi bastante claro. O Boulos, se quiser reclamar do Lula, tem todo o direito. Eu acho que o Lula não participou da campanha do Boulos como deveria, ou como o pessoal esperava que ele participaria. Essa semana, por exemplo, ele foi na posse da presidente do México. Nada contra a presidente do México, mas era a última semana antes da eleição. Se o Boulos for mal, o pessoal do PSOL, especialmente, vai ficar com bastante raiva. E tem muito candidato do PT, pelo Brasil afora, que estava contando com mais engajamento. E se você levar em conta que o Bolsonaro, no final, fechou com o Nunes, depois de flertar com o Marçal e ter anunciado antes pro Nunes, quer dizer, o Bolsonaro praticamente ficou neutro entre o Marçal e o Nunes. De modo que, no fundo, nem o Lula, nem o Bolsonaro, pessoalmente, foram jogadores de peso nessa Mas nessa o Bolsonaro circulou o país inteiro, né? Circulou Inclusive o país não tem o inteiro. que fazer, não tem que governar. Exatamente. Nem quando governava, ele governava. Então. Ele governava, isso que eu ia dizer agora, exatamente. O Bolsonaro trabalhou mais nessa campanha do que ele jamais trabalhou na vida em qualquer emprego que ele teve, entendeu? Assim, ele nunca deu expediente em nada na sua vida, nunca bateu o cartão tão cedo quanto nessa campanha. Porque ele justamente precisa de umas vitórias para se manter relevante politicamente, quem sabe tentar uma anistia, uma coisa dessa. Então, enfim, é uma experiência nova na vida do Jair, vamos ver como é que ele se adapta. As sequelas, né, Celso? Exato. Não, pode ser um negócio traumático, assim, o cara começa a trabalhar com 70 anos, sabe Deus, né? Já pode se aposentar. Né? Pois é, exatamente. E agora, naturalmente, como não poderia deixar de ser, surgiu em São Paulo a polêmica do voto útil, né? O pessoal do Boulos gostaria que o pessoal da Tabata fizesse voto útil nele para garantir um candidato de esquerda no segundo turno. A Tabata, por sua vez, passou a campanha toda dizendo que ela que poderia ganhar do Ricardo Nunes no segundo turno, então pedindo voto útil pro pessoal do Boulos. Tudo isso é do jogo. O cara que tem medo de perder voto útil reclamar também é do jogo. Por exemplo, o PSOL em São Paulo está pedindo voto útil e no Rio de Janeiro está reclamando de apelos por voto útil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, que apoia o Eduardo Paes, fez um apelo para a esquerda votar no Eduardo Paes já no primeiro turno, etc. O candidato do PSOL aqui, o Tarcísio Mota, fez um vídeo reclamando muito do Freixo. Tudo do jogo. Agora, eu acho que o voto útil esse ano tem uma dificuldade adicional, que é você saber em que pesquisa você acredita. Porque em várias cidades, os cenários são diferentes dependendo da pesquisa e o seu cálculo vai ser diferente também. A gente vai ver isso muito no próximo bloco. Eu tô achando que voto útil provoca mais indisposição entre amigos nas redes sociais do que resultado concreto nas urnas, viu? Eu acho que em São Paulo, campanhas. por exemplo, eu acho que vai acontecer isso. Eu não acho que vai ser uma mega O pessoal migração de voto útil. nas redes, um xinga o Exato, outro. E é um negócio totalmente padrão. O Lavareda falou isso no assunto. É um negócio que existe em todo o país que tem eleição com muitos partidos, né? Se você tem 3 partidos em diante, você pode votar estrategicamente. Mas assim, eu não espero muito voto útil nem no Rio e nem em São Paulo, não. Tem muita instabilidade. O Felipe Nunes, da Quest, a empresa de pesquisa, também disse no assunto que esse ano os indecisos na espontânea estão excepcionalmente altos em alguns lugares, como o Rio e São Paulo. Só pegando o gancho do que o Celso falou agora, o Felipe Nunes da Quest fala que o voto no Ricardo Nunes em São Paulo, de todos é o mais indeciso. O do Pablo Marçal, do Boulos, ele é mais resiliente. E o do Nunes é o cara que mais está propenso a mudar de lado quando chegar na hora. Segue você, Ana, por favor. Eu, citando também o Lavareda, com quem eu conversei nesses dias, ele tem uma tese de que a gente está vivendo hoje uma espécie de primárias da direita.
É a direita se dividindo, se reagrupando ali para 2026. E também tem a questão de que o Bolsonaro está querendo sobreviver politicamente para 2026, né? Seja via anistia, seja por questões financeiras mesmo, né? Ele precisa se mostrar útil para poder continuar ganhando do PL. Embora a direita não governe o país, hoje, essa eleição municipal está sendo, em muitos aspectos, sobre a direita. Porque o Bolsonaro é uma liderança forte e ao mesmo tempo vulnerável, porque não pode ser candidato. E é onde a expectativa de poder está para a direita há muitos anos. Então você tem uma briga ali realmente real. Né? Se você pegar São Paulo, a costura dos partidos em torno do Nunes é, na verdade, o Tarcísio se articulando para 2026, o Valdemar se articulando para 2026. E o surgimento do Pablo Marçal também é reflexo disso. Ele é um produto digital dessa dissociação da direita, né? Ele não é um cara que respeita o Bolsonaro como liderança. Ele assimila o que ele acha que o Bolsonaro tem de útil, modifica isso numa plataforma completamente diferente para pegar aquele cara que vota no Bolsonaro. Então, ele é um subproduto diferente do Tarcísio. Assim como é o caso do Nicolas Ferreira em Minas, que não concorre nessa eleição, mas está ajudando o PL a eleger muita gente. Eu queria falar do Bolsonaro como o primeiro vetor dessa dissociação da direita, porque ele aceita não ter um candidato dele em São Paulo por algumas razões, né? Primeiro, porque o Lula tinha ganhado em São Paulo, então a situação para ele não era tão boa, porque essa aliança com o Centrão era interessante para ele, com vistas a essa possível anistia, enfim, ao que ele quer tentar fazer, né, no Congresso no ano que vem. E com o fantasma da papuda também. Exato. E aí, ele acaba aceitando essa situação e ele quer colocar o vice dele com o Nunes, que é o Coronel Melo. Só que a galera não quer. No momento em que eles estão tomando essa decisão, o Nunes não quer o Coronel Melo, que é um cara completamente inexperiente, inexpressivo. Eles queriam outra pessoa. E o Bolsonaro, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer acenos deliberados pro Pablo Marçal lá atrás, quando o Pablo Marçal ainda não estava confirmado candidato. Então ele começa a fazer videozinho, a fazer menções, a fazer conversas. É uma coisa meio subterrânea ali que ele faz e que faz com que os eleitores dele comecem a olhar para o Pablo Marçal. E ele faz isso para chantagear a chapa, conseguir emplacar o Coronel Melo como vice do Nunes. E aí, obviamente, essa composição do Centrão aceita o Coronel Melo, porque começa a ver o Pablo Marçal ali com 10 pontos nas pesquisas sem nem ser candidato ainda, com essa ajuda subterrânea do Bolsonaro. Só que daí você não consegue, você destampou a lâmpada, você não bota o gênio de volta de novo. Então, esse pessoal não só permaneceu com o Pablo Marçal, como também cresceu, né? Eles passaram a fazer campanha. E o Pablo Marçal soube, de uma forma muito inteligente, capitalizar essa ideia de que ele, na origem, é o cara que defende os valores do Bolsonaro e não o Nunes. Então, ele pegou tudo isso e cresceu desse jeito que a gente tá vendo. É o sintoma social que se converteu em problema político. Pablo Marçal é o próprio. Enfim, aí o negócio saiu de controle, né? O Bolsonaro, ele pega e, como o eleitorado dele tá muito mais pro Pablo Marçal do que pro Nunes, ele torna a participação dele na campanha do Nunes muito tímida. Até agora, ele não gravou nada pro Nunes, praticamente. E isso, na verdade, o que ele tem dito nos bastidores é que ele, para se queimar menos com o pessoal dele, ele quer deixar o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes como um problema do Tarcísio. Então, assim, se o Nunes ganhar, mérito do Tarcísio, o Tarcísio se deu bem. Se o Nunes perder, culpa do Tarcísio. Então, a ideia do Bolsonaro nessas últimas semanas é essa. Enquanto isso, ele se direciona muito mais para a campanha do Ramagem no Rio de Janeiro. Primeiro porque, do mesmo jeito que ele aceitou essa composição do Centrão em São Paulo, porque o Lula ganhou em São Paulo, ele achava que ele tinha que emplacar alguém no Rio porque ele ganhou no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele achava que ele, apesar do Eduardo Paes ser um prefeito popular, ele achava que ele tinha chance se ele entrasse diretamente nessa campanha. E até a gente falou aqui, no início foi difícil, porque teve toda aquela história do áudio do Ramagem, que acabou ferrando o Bolsonaro ali naquela questão da BIM, mas ele acabou entrando na campanha, colocou um dinheiro surreal na campanha do Ramagem, e tudo isso combinado com o Valdemar, porque esse era o acordo com o Valdemar. Eu abro mão de São Paulo, vocês fazem o que vocês quiserem, mas o Rio de Janeiro é meu. E aí o Valdemar liberou a grana geral, tanto que o Valdemar teve a coragem, né? O partido tem a maior parte do fundo eleitoral, e o Valdemar teve a coragem de reclamar esses dias que já usou todo o fundo e que tá tendo que usar o fundo partidário agora, que tá difícil a vida pra ele. O nome dele é Valdemar.
E aí, o que o Bolsonaro… Acho que primeiro ele tinha essa ideia, essa ilusão de que ele tinha alguma chance. Mas depois, o que ele pensou e o que ele tem dito para as pessoas? Que ele precisa manter essa militância do Rio viva. Porque foi onde ele ganhou. E é onde é a base eleitoral dele e tal. Esse monte de milico. De milico e de milícia. Exato. Então, você precisa de uma campanha ativa no Rio. Independente do resultado que venha. E daí, a dedicação dele enorme a essa campanha do Ramagem. Esse dinheiro monstruoso que ele está investindo. E assim, a gente não pode dizer que não teve um certo impacto, porque antes a possibilidade de ter um segundo turno era muito pequena e hoje ela já tá ficando possível. E isso é o Bolsonaro trabalhando no Rio de Janeiro. E aí, você teve esse jantar na casa do Ricardo Salles pro Pablo Marçal essa semana. E a gente também tem falado muito aqui desse voto envergonhado da Faria Lima, dos empresários no Pablo Marçal, e que se revelou, de certa forma, nesse jantar. Algumas matérias foram publicadas na imprensa com lista de convidados de empresários de empresas grandes. Tem aquele núcleo bolsonarista, aquele núcleo duro de sempre. O Facuri, o Zeballos, aquele médico negacionista. Você tem aquela galera mais xiita. Você é a franja iluminista da classe dominante. Exato. Mas assim, tem gente que se mostrou ali nesse jantar. E segundo, eu conversei com o Ricardo Salles, e ele me disse que na avaliação dele, 2/3 dos convidados, que foram 130 convidados, chegaram lá dispostos a votar no Marçal e 1/3 indeciso entre Nunes e Marçal. E segundo ele, a conversa foi tão boa que todo mundo saiu decidido a votar no Marçal. Mas aí o cara também… Não dá ele pra, vota no Marçal. Ele tá muito interessado em fazer parte dessa direita mais distante do Bolsonaro, até porque ele queria ser o candidato a prefeito de São Paulo e ele pelo é rival Bolsonaro. do Tarcísio, né? Exato, então, assim, pra ele politicamente faz todo sentido. Mas o que não tava se revelando, que era esse núcleo da elite que tava interessado no Pablo Marçal, curioso pelo Pablo Marçal, hoje eu acho que isso já tá mais exposto. Muito bem. Então, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo, em seguida a gente vai falar das eleições nas outras capitais. Dar um giro pelo país. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar com você. Eu mencionei Recife na abertura do programa. Em Salvador também o prefeito Bruno Reis do União Brasil vai ganhar no primeiro turno, com uma folga bastante grande também. Diferente ou contrário do que vai acontecer em Fortaleza, onde a gente vai ter uma das eleições mais complicadas aí, tem 4 candidatos na disputa. E temos Belo Horizonte, que eu também mencionei na abertura, que são 3 candidatos do campo conservador ou ultraconservador. No caso de 2 deles, posso dizer que o Tramonte também é ultraconservador, na disputa. Escolha por onde você quer começar. Então, Fernando, eu acho assim, se a gente fosse fazer assim, uma regra geral que descreve como é que estão as eleições nas capitais, eu diria o seguinte: onde o prefeito é bem avaliado, ele vai ganhar e tem grande chance de ganhar no primeiro turno. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Salvador, é o caso de Recife. Bom lembrar que em Recife o adversário do João Campos que vai ganhar é o Gilson Machado, o ex-ministro do Bolsonaro, que prometeu que o Trump apoiaria ele na eleição. Então a gente vê que o apoio do Trump… gosta de lembrar, né? Exato, você vê que o Trump não está popular em Recife, não sabemos como isso vai se refletir na eleição americana, mas nos lugares onde o prefeito é mal avaliado, a eleição abriu e muitas vezes polarizou. Foi o caso de São Paulo, o Ricardo Nunes tem uma avaliação ruim. É o caso muito gritante em Fortaleza, primeiro turno mais aberto das grandes capitais até agora. A Ana Clara estava citando Lavareda, falando das primárias da direita. Em Fortaleza você tem as primárias da direita e as primárias da esquerda. Quem está com o cara que vai para o segundo turno no momento é o Evandro Leitão, do PT, que é apoiado pelo Eumano de Freitas, governador do Ceará, e o André Fernandes, do PL, apoiado pelo Bolsonaro. Mas isso pode não acontecer porque você tem o atual prefeito, José Sarto, do PDT. Ele é mal avaliado, mas ele tem chance de ir para o segundo turno.
E você tem o capitão Wagner, do União Brasil, que é um candidato de perfil bastante de direita, é um cara que liderou aquela famosa greve da polícia contra o Cid Gomes, mas que rompeu com o Bolsonaro. E também tem chance de ir pro segundo turno. Então, assim, quem quiser arriscar alguma coisa em Fortaleza tá realmente entrando no mundo das bets. Porque, assim, não tem muito como você cravar nada aqui, não. Celso, aproveitando que você está falando de Fortaleza, tem aquele curioso caso da cidade cearense de Nova Russas, em que o Lula pediu voto para o candidato do PT e o Camilo Santana, ministro da Educação, que foi governador do Ceará, pediu voto para a candidata bolsonarista. Então, isso está acontecendo. Que loucura. Teve isso. É. O Guilherme Amado, do Metrópolis, postou o vídeo do Camilo Santana dizendo apoiar a candidata bolsonarista lá. Ela chama Jordana Mano, que é a atual prefeita. Você vê que no momento a política cearense está particularmente freestyle mesmo para o padrão brasileiro, né? Uma questão importante dessa eleição de Fortaleza é que eu acho que vai dar mais ou menos uma medida da relevância do Ciro Gomes atualmente, né? Entendeu? Porque ele está apoiando o Sarto, e ao passo que o irmão dele, que saiu com aquele pessoal todo do PDT, está apoiando o Evandro Leitão do PT. Se o Sarto perder, o Ciro Gomes no estado do Ceará tem uma redução de estatura, né? Onde ele ainda é um player, né? Assim, enfim. No Rio de Janeiro, a menos que as pesquisas estejam muito erradas, encaminha-se uma vitória mais ou menos tranquila do Eduardo Paes, que é um prefeito muito bem avaliado. Ele construiu uma frente amplíssima, que vai do Marcelo Freixo, que foi seu adversário pela esquerda várias vezes, até o Otônio de Paula, uma liderança ligada aos evangélicos e que apoiou o Bolsonaro abertamente. Nessa quinta-feira antes da eleição, o Paes anunciou o fechamento do acordo com a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio do Flamengo. Então, enfim, ele está vindo como um candidato muito forte mesmo. Ele é advogando em causa própria agora, o Celso aqui. Exatamente. Então o Eduardo Paes é amplamente favorito, vai ser uma surpresa gigantesca se ele não ganhar essa eleição, vai ser uma zebra de proporções históricas. Sim, com a ressalva de que pode ter uma surpresa de segundo turno. Pode ter uma Celso? surpresa de segundo turno, isso que eu ia falar agora. Porque o Bolsonaro, como disse a Ana no bloco anterior, ele sumiu de São Paulo, mas ele veio para o Rio. Ele até demorou um pouco para engajar com Ramagem em eventos de campanha. Ele estava fazendo muita campanha no interior, fez campanha em lugares onde ele escolheu o candidato do PL, Angra dos Reis, uns lugares desses. E como a gente já tinha antecipado em outros programas, ele está tentando fazer campanha em cidades pequenas onde não tem segundo turno. E aí, se você tiver lá aquele 30% de bolsonarista, você já ganha. Mas agora ele entrou na campanha do Ramagem aqui no Rio, prometeu que vai fazer uns eventos com ele. E não seria surpreendente se o Ramagem tivesse mais votos do que as pesquisas estão dando, justamente por causa dessa entrada do Bolsonaro na campanha agora no final. Agora, deve-se dizer uma coisa. A principal característica da campanha no Rio esse ano foi a baixíssima temperatura da campanha. A cidade foi pouquíssimo mobilizada pela eleição, em grande parte porque o Eduardo Paes era amplamente favorito. As eleições do Rio, em geral, são bastante polarizadas, bastante disputadas, etc. Essa tá, conforme você prefira, ou muito tranquila ou muito chata. Tá uma beleza. Não, e também o histórico do Rio, eleição do Crivella. Exatamente. O Rio já entregou muita coisa. Já, pois exatamente. Não, o Crivella é um negócio absolutamente bizarro, né? Enfim. O que pode, eu acho, talvez influenciar no Rio é se essa questão do comparecimento eleitoral for diferente. Se o Ramagem conseguir levar todo mundo que quer votar nele e o Paes tiver um monte de gente que prefere ele, mas na última hora fala, esse cara já ganhou mesmo, enfim e tal. Eu acho que isso pode ser decisivo pra gente saber se vai ter segundo turno ou não. Agora, o que eu acho que assim, a gente não deve perder de vista o quadro geral. A derrota do Ramagem é uma derrota grande pro Bolsonaro, porque eu tô vendo vários jornais fazendo análise do tipo, em quantas cidades vai ganhar o apoiado pelo Lula, em quantas cidades vai ganhar o apoiado pelo Bolsonaro, e em muitas dessas cidades, nem o Lula nem o Bolsonaro são relevantes. O cara vai ganhar porque ele é bem avaliado, enfim, por causa de considerações locais dali. Mas, por exemplo, se o Ramagem ganhasse no Rio de Janeiro, essa vitória seria inteiramente do Bolsonaro. Não tá com a menor cara que isso vai acontecer. Sempre bom lembrar, o Bolsonaro nasceu no interior de São Paulo, mas fez toda a sua carreira política no Rio de Janeiro. Ele é um político carioca, como político, né? E aparentemente ele vai perder com uma margem bastante razoável no Rio de Janeiro. Essa contabilidade aí que os jornais estão fazendo, principalmente pegando o recorte das 103 cidades que podem ter segundo turno, né, com mais de 200 mil eleitores. É bom você colocar essa ressalva, porque isso não é um cálculo por sendo dividido. Não é um negócio... Eu não interpretaria isso... Zona de influência do Lula, zona de influência do Bolsonaro. Não é, mas entendeu? O que eu acho mais importante, talvez, Celso, é
pensar num crescimento da direita e nessas primárias, pra gente retomar um pouco a expressão do Lavareda que a Ana não tem a trouxe menor pro programa, dúvida que a maioria das vitórias vai ser da direita. A gente vai ver isso, certo, nessa eleição. Eu não sei nem... Crescimento, eu não sei se vai acontecer, porque as últimas foram muito boas. Mas uma reorganização da direita. Eles estão numa reorganização e eles vão continuar ganhando bem mais coisa que a esquerda. Sobre isso não tem a menor dúvida. Mas, assim, eu acho relevante a gente distinguir o quanto desse voto de direita é voto bolsonarista. Por exemplo, se o Engler ganhar em Belo Horizonte, isso é uma vitória do Bolsonaro. Mas, por exemplo, se o Bruno Reis em Salvador é apoiado pelo Bolsonaro, isso não tem a menor importância, ele ia ganhar de qualquer jeito. O Lula apoia o João Campos. Não tem a menor importância, o João Campos ia ganhar de qualquer jeito. Eu tomaria cuidado em só olhar a lista de quem apoia quem e tirar conclusões muito relevantes, né? Assim, por exemplo, se o Boulos ganhar em São Paulo, isso é uma vitória grande do Lula, porque o Boulos não é favorito. Agora, uma questão que vai desafiar todo mundo aí... Ganhando um cara da direita, tendo em consideração o que foi a participação do Bolsonaro na campanha de São Paulo, com essas idas e vindas, o quanto da vitória vai ser do Bolsonaro. Isso vai ser um negócio que vai ter que ser bem analisado, vai ter que ser discutido, né? É bem diferente do... Por exemplo, o Tarcísio, a gente sabe se vai ganhar ou vai perder. Se o Nunes ganhar, o Tarcísio ganhou, e se o Nunes perdeu, o Tarcísio perdeu. Eu queria falar ainda só mais de Belo Horizonte, que é outra eleição que, novamente, o prefeito é impopular, então abriu. Então, novamente, você tem polarização, etc. Esse padrão se repete em vários lugares. Lá você tem, com chance de chegar no segundo turno, o Tramonte, que, como vocês disseram, é uma espécie de Datena que deu certo. Ele, inclusive, já tem mandato, ele já entrou para a política. Ele é deputado estadual, se não me engano. Deputado estadual. Então ele já está na política há um tempo. Ele fez uma costura política muito singular. Política mineira é um capítulo à parte, né? Então ele é apoiado pelo Zema e pelo Calil, pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, que é adversário do Zema. Então, ele é o favorito da eleição. Mas quem vai para o segundo turno? A esquerda de Belo Horizonte, vocês já podem adivinhar o que aconteceu, certo? Lançaram vários candidatos e não vai ninguém. E aí, o que tem acontecido é uma discussão dentro da esquerda em Belo Horizonte se vale a pena eles fazerem voto útil no Fouad Numan, que é o prefeito atual, que subiu nas últimas pesquisas, para evitar a passagem para o segundo turno do Bruno Engler, que é bolsonarista. Então, eu mesmo conheço gente de esquerda em Belo Horizonte que está pensando em fazer esse voto útil no Fouad. E o próprio Fouad está chamando esse voto. Exatamente. Porque a ideia seria, bom, a esquerda não vai ganhar mesmo, eles pelo menos barram a extrema esquerda, né? Aí é um caso a se ver onde o voto útil pode fazer diferença. Eu acho esse voto útil muito mais provável do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Nesse caso, eu acho que vai acontecer isso. Perfeito. Ana, vamos continuar com o nosso giro. Eu queria só fazer um complemento ao que o Celso falou de BH. Quando a gente fala que o Calil, que é o ex-prefeito, tá apoiando o Tramonte junto com o Zema, sendo que o Calil, foi o prefeito da pandemia, né? O cara apoiava o Lula e tal. O que aconteceu pra essa situação estar desse jeito? O Calil queria ser o candidato da esquerda ao governo de Minas em 2026, só que quem vai ser o candidato é o Alexandre Silveira, atual ministro de Minas e Energia do governo Lula, que é do PSD, do Kassab também. Do Kassab e do PT é o Alexandre Silveira, não seria o Calil. Aí o Calil mudou de partido e mudou de convicção também, porque a gente trabalha com isso aqui. Mas isso explica um pouco essa dinâmica. Agora, em Minas, eu queria aproveitar para falar um pouco do papel do Nicolas Ferreira na campanha do Bruno Engler. O Nicolas, ele era assessor do Bruno Engler quando o Bruno Engler era deputado estadual e se candidatou a deputado federal e ganhou nessa votação expressiva que ele teve pelo PL ali. E aí, o Nicolas acabou sendo escalado pelo Valdemar Costa Neto para ajudar outros prefeitos do mesmo tipo, do PL, a ganhar. Os bastidores dessa articulação estão numa matéria que está na Piauí, dessa edição que chega na banca na sexta-feira, numa reportagem do João Batista Júnior, que na verdade é um perfil do Nicolas, né? E aí, tem muita coisa interessante, mas o Valdemar, ele deu um jatinho pro Nicolas viajar o país. Além de dinheiro, deu também um jatinho para ele viajar o país, fazer uma turnê para conseguir ajudar prefeitos e vereadores. O PL, segundo a reportagem, acha que o Nicolas pode ajudar a eleger 150 prefeitos e vereadores. Dentre eles, segundo a reportagem, o André Fernandes é um dos principais, que recebe essa ajuda do Nicolas. Isso é terrível e muito interessante ao mesmo tempo que você está falando, porque mostra um pouco como funciona essa nova direita, né? Essa juventude reacionária. O Nicolas virou um cabo eleitoral nacional. E é possível que ele vai, não sabemos quantos prefeitos, enfim, mas ele é uma figura que tem peso. Bom, o Nicolas, ele é temido no Congresso, porque se ele pega uma pauta
se vamos supor, se tem uma mega articulação ali do Arthur Lira com fulano, Beltrano e tal, se isso cai na mão do Nicolas, ele é contra, ele faz um pandemônio nas redes, junto com essa bancada digital, para destruir a pauta. Então, assim, não é nem que ele seja respeitado como parlamentar, longe disso, mas ele é temido. Isso dá para ver bem aqui nessa reportagem. E eu acho que também fica claro na reportagem como ele é um subproduto do bolsonarismo, assim como o Pablo Marçal, né? Assim, ele tem características muito particulares dele, a questão de ser evangélico, e ele aparentemente é mesmo, né? O Bolsonaro é só oportunista mesmo na questão religiosa. O Nicolas, segundo a reportagem, nasceu numa família evangélica, foi criado nesses preceitos ultraconservadores e tal, desde adolescente se manifesta contra questões de gênero e tudo mais. Enfim, ele é um pacote completo ali. E num Brasil em que a religião está cada vez mais importando na hora do voto, ele é uma figura que aparentemente tem muito peso. A gente vai ver, de fato, no domingo, né, o que vai acontecer. Mas acho que é uma questão que vocês podem ler na reportagem. Um outro ponto que eu queria falar é de Curitiba. Quem me deu essa dica das confusões por lá foi o Felipe Aníbal, jornalista que escreve para Piauí, que fica baseado em Curitiba. Curitiba está vivendo uma situação, em vários aspectos, interessante. Por exemplo, a Rosângela Moro, ela é vice de um candidato do União Brasil chamado Neile Prevost, e ele tem escondido ela porque ela não está ajudando muito na campanha. Na verdade, está tudo meio embolado ali, mas ele não está na liderança do pleito. Em Curitiba, você está tendo que esconder a Rosângela Moro. A situação do Moro é realmente… A gente vê como o jogo virou. Rapaz. Mas isso não acontece porque Curitiba tá mais progressista, né? Não, pelo imagino. contrário. É pelo contrário. Aí você tem o candidato que tá despontando nas pesquisas desde o início, é o Eduardo Pimentel, do PSD, que é o candidato do governador Ratinho Júnior, inclusive do mesmo partido que ele. O segundo lugar tá tudo meio embolado entre esse Ney, o Luciano Dutti, do PSB, e a parte que me interessa mais dessa história é a Cristina Gremel, que é uma jornalista, que foi jornalista da Globo em Curitiba e que se notabilizou na extrema-direita depois de ir para a Jovem Pan, naquela época de ouro da Jovem Pan, sabe? Do golpe e tudo mais, que eles trabalharam ali como um braço poderoso do golpismo. Ela estava ali na linha de frente, tanto que saiu porque a Jovem Pan deu uma baixada na bola. E a Cristina Gremel, ela se candidatou à prefeitura pelo PMB. Ela, enfim, começou patinando nas pesquisas e tal, só que nesses últimos dias, e essa é a dica que o Felipe Aníbal me deu, os trackings estão mostrando ela avançando ali bastante na cidade. Qual é o partido dela? PMB. É o da mulher brasileira? É aquele partido que tinha um único deputado no Congresso que era homem. Exatamente. Vocês lembram dele? Que Bom, tristeza. e a Cristina Gremel, ela tem tido um desempenho bom nos trackings recentemente, ao mesmo tempo que o Eduardo Pimentel deu uma titubeada porque apareceram notícias na imprensa local sobre o envolvimento dele em esquema de rachadinha, bem agora. Então, você tem ela subindo e o Pimentel caindo. Nas capitais, um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, nem sempre as pesquisas conseguem captar todos os movimentos. Tem muita gente que está colocando ela um pouco nesse meio embolado ali do segundo lugar já. Porque ela tá numa curva de ascensão bem na véspera da eleição. E se, vamos supor que a Cristina vá pro segundo turno, né? Você tem um segundo turno em Curitiba entre a direita e a extrema-direita, né? Um segundo turno que é o emblema dessas primárias da direita que a gente tá falando aqui, né? Isso não tá cristalizado, mas ela, por exemplo, fez vídeo com Pablo Marçal, fez vídeo com o Bolsonaro. Toda essa horda da internet, órfã daquela Jovem Pan, conhece ela, posta os vídeos dela. Então eu acho que Curitiba é uma coisa que a gente tem que observar. Muito bom. Observaremos no domingo. Oi, pessoal. Entrando aqui na hora extra, porque saiu o Datafolha e o quadro na noite de 3 de outubro é o seguinte. Em São Paulo, empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal, com Boulos 2 pontos na frente dos outros dois. Boulos e Marçal subiram, Nunes caiu. O quadro de indefinição, até porque há várias possibilidades de voto útil. Em Belo Horizonte, o Tramonte caiu bastante.
E agora ele, o Bruno Engler e o Fouad Noman, o atual prefeito, estão empatados numericamente. Tem exatamente o mesmo número de intenções de voto na pesquisa, o que torna qualquer prognóstico de quem vai para o segundo turno completamente impossível. É importante notar que da última pesquisa para essa, não houve variação dos votos do candidato de esquerda em Belo Horizonte. A Duda Salabert, do PDT, e Rogério Correia continuaram mais ou menos onde eles estavam. Mas se os eleitores desses candidatos optarem por fazer voto útil no Fouad, podem colocar o atual prefeito no segundo turno. Na simulação de segundo turno, tanto o Fouad quanto o Tramonte vencem o Bruno Engler, candidato do Bolsonaro. Por fim, no Rio, o Eduardo Paes continua vencendo no primeiro turno, mas a diferença para o Ramagem caiu. O Paes ainda tem 63% dos votos válidos projetados, sem contar os nulos e brancos. Como esperado, o Ramagem subiu entre os eleitores do Bolsonaro à medida que as pessoas foram descobrindo que ele era o candidato do Bolsonaro. Mas a pesquisa trouxe um dado importante. O Paes continua liderando entre os evangélicos cariocas. Enfim, aumentou a indefinição em São Paulo e Belo Horizonte e aumentou um pouquinho a possibilidade de segundo turno no Rio. Olha, a gente tem 2 áudios, 2 colaborações de repórteres da Piauí, da Lara Machado em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e do Pedro Tavares em Porto Velho, capital de Rondônia. São cidades muito afetadas pelas queimadas, pelos incêndios que atingiram o Brasil inteiro, onde a disputa sintomaticamente se dá, os candidatos competitivos que devem ganhar não tem nada a ver, não defendem a pauta ambiental, pelo contrário. São candidatos de lenha na fogueira. Então a gente vai ouvir, vamos começar pela Lara Machado, a gente pode ouvir o áudio dela. Oi, ouvinte do Foro. Eu tô falando aqui de Corumbá, o maior município do Mato Grosso do Sul em área. A cidade fica na fronteira do Brasil com a Bolívia e tem cerca de 96 mil habitantes. Em setembro, Corumbá atingiu os piores níveis de qualidade de ar do país. O que mais chama atenção nas eleições de Corumbá é que a questão ambiental é basicamente ignorada, apesar de a cidade ser considerada a capital do Pantanal e ser atualmente a 3ª cidade com mais focos de queimada no país. Há aqui 4 candidatos concorrendo à prefeitura. O Luiz Antônio Pardal, do Progressistas, apoiado pelo prefeito Marcelo Yunes, do PSDB, o Delcídio do Amaral, do PRD, figurinha já conhecida no cenário nacional desde que ele foi cassado e chegou a ser preso no âmbito da Operação Lava Jato, o Dr. Gabriel, do PSB, e o André Campos, do PSL. Nas propostas, o André cita projetos de cunho turístico, educacional e voltados para a agricultura familiar, mas ignora as queimadas que têm afetado os corumbaenses. Delcídio só cita o meio ambiente ao falar que vai buscar atração de investimentos com sustentabilidade ambiental. O Dr. Gabriel propõe investir em energias renováveis, práticas sustentáveis e educação para atingir uma política de carbono zero, mas também ignora os incêndios. Somente o Pardal cita as queimadas na sua proposta. Ele fala em fortalecer as ações de prevenção dos incêndios florestais no município, mas não indica como vai fazer isso. A única pesquisa registrada no TSE que avaliou a intenção de voto dos moradores da cidade foi realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. Segundo a pesquisa, o Dr. Gabriel lidera com 35% da intenção de votos. Em seguida, vem o candidato Pardal com 16%. Cerca de 31% devem votar branco, nulo ou não responderam. Tudo pode acontecer. Vale destacar que no domingo de eleições, o Mato Grosso do Sul vai estar recebendo uma onda de calor e os corumbaenses deverão enfrentar temperaturas de até 41 graus Celsius. Além disso, a umidade vai estar abaixo do ideal à saúde humana e a fumaça continua pairando no céu da cidade. E em seguida a gente ouve o Pedro Tavares, de Porto Velho, Rondônia. Eu estou em Porto Velho desde quarta-feira, acompanhando a reta final das eleições municipais aqui na capital de Rondônia, que já pode ser decidida nesse domingo, no primeiro turno. A candidata Mariana Carvalho, do União Brasil, vai liderando aí com folga a disputa. De acordo com a última pesquisa Quest, divulgada no final de setembro, ela aparece com 56% das intenções de voto. Atrás dela está o candidato Léo Moraes, do Podemos, variando em torno dos 10%. A Mariana é apoiada por uma coalizão de 12 partidos, todos eles identificados como partidos de direita, e tem o apoio do atual prefeito Wildon Chaves, do PSDB, e do governador Coronel Marcos Rocha, do União. A estratégia da Mariana é se voltar ali para um eleitorado de direita e conservador, que é muito forte não só em Porto Velho, mas em Rondônia como um todo. Ela traz pautas de costumes, de valorização da família e da religião. Bate muito na tecla também da segurança. Ironicamente, em Porto Velho, a questão ambiental é considerada uma antipauta. Quem me disse isso foi o cientista político da Universidade Federal de Rondônia, João Paulo Viana. Só um candidato, Samuel Costa, da Rede, traz no programa propostas contundentes relacionadas ao tema.
O Samuel aparece com 2% das intenções. Porto Velho ficou, durante as últimas semanas, aí como a pior capital do Brasil no quesito qualidade do ar, devido às queimadas históricas desse ano. É importante lembrar que Rondônia é um estado muito bolsonarista também. É o único estado do Brasil que, nos 2 turnos das eleições de 2018 e 2022, o Bolsonaro venceu em todos os municípios. É um estado com forte eleitorado evangélico, um dos maiores do país, e uma curiosidade é que os 2 candidatos que lideram as pesquisas, a Mariana e o Léo, têm como candidatos a vice-prefeitos pastores. E por fim tem o agro, né? Nos anos 70, o governo estimulava ali uma migração, numa coisa meio ufanista de colonização da Amazônia, e Rondônia recebeu sobretudo migrantes do centro-oeste e do sul, ocupar, desmatar e ficar com a terra. Era essa a ideia. E agora, com a ascensão do agro, que é uma potência na região norte, né, esse discurso ganha força. Eu sigo aqui em Porto Velho, acompanhando os últimos dias de campanha, e tem essa expectativa aí do resultado sendo definido já no primeiro turno, com a vitória da candidata Mariana Carvalho. Então é isso. Com esses relatos da boiada, né, do Ricardo Salles, a gente vai encerrando, não como gostaríamos, o segundo bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Vamos falar de guerra no terceiro bloco. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vou começar com você. Eu sei que você tem apuração sobre a participação do governo brasileiro na repatriação dos brasileiros que vivem no Líbano, mas eu deixo a seu critério começar, talvez reconstituindo aí o conflito ao longo desse último ano, certo? É isso, Fernando. Bom, é praticamente inviável, né, a gente encontrar o começo desse novelo na história, mas digamos que a gente não erra se a gente disser que essa nova onda de instabilidade no Oriente Médio, talvez a maior do último século, tem origem no 7 de outubro de 2023. Perfeito. Que está completando e nas suas um ano. consequências. Exato. Quando o Hamas executa aquele atentado e uma resposta, sei lá, titânica começa a se armar por parte de Israel, o Hezbollah começou a disparar mísseis na fronteira norte de Israel em solidariedade ao Hamas. E desde então, essa fronteira virou um campo minado, assim, em que os dois lados se atacam e se tornou também uma fronteira inabitável. Você tinha cidades ali que existiam, acabaram tendo que ser desocupadas, mas os ataques eles eram mais ou menos em locais onde não haviam civis e tal. Era uma coisa, assim, minimamente ali tolerável para os padrões do Oriente Médio. Mas aí chegou num determinado ataque, vindo do Líbano, do Hezbollah, que matou 12 crianças numa cidade controlada por Israel. E Israel imediatamente retalhou de forma pesadíssima e matou um comandante importante do Hezbollah em Beirute. Isso mais ou menos no meio do ano. E ao mesmo tempo, Israel também matou dentro do Irã uma das principais lideranças do Hamas, chamado Ismail Haniyeh. Sim, em Teherã, né? Na capital do Irã. Exato. Ou seja, uma baita ousadia, né? Você matar uma liderança apoiada pelo Irã dentro do Irã. Foi o que Israel fez depois desse ataque vindo do Hezbollah. E aí não parou por aí. Isso foi em julho. Em setembro veio aquele ataque monumental contra o Hezbollah, usando os próprios pagers e walkie-talkies deles. E junto com esse ataque veio uma investida aérea sem precedentes em áreas controladas pelo Hezbollah no Líbano e em outras áreas também. O Líbano ficou, se você olha, o New York Times fez vários mapas dos locais que foram atingidos e você vê o Líbano tá retalhado, basicamente, né? E nesses ataques sem precedentes, uma das mortes foi o Hassan Nasrallah, que é o principal líder do grupo desde os anos 90. Qual que é a justificativa oficial do governo israelense para esses ataques? Arrebentar o Hezbollah no sul do Líbano, para que os israelenses da fronteira norte, que saíram de lá desde o ano passado, quando esses ataques começaram, possam voltar para suas casas. Porque, para quem faltou aí na aula de geografia, o norte de Israel faz fronteira com o sul do Líbano. Então, por isso que tem essa relação. Mas diante do que aconteceu na faixa de Gaza e agora no Líbano, as respostas de Israel têm sido tão descomunais que na avaliação dos diplomatas com quem eu conversei, que estão trabalhando esse tema, elas beiram o extermínio, não a retaliação. Então, assim, a resposta é sempre num tom para destruir mesmo, não é um revide. E o Netanyahu foi para a ONU na semana passada, na sexta-feira, dia 26, para defender a posição dele. E isso foi na véspera dos ataques que mataram o Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah. E lá na tribuna da ONU, ele fez uma ameaça pública ao Irã. Ele disse que não existe local no Irã
que o longo braço de Israel não possa alcançar. E isso é verdade para todo o Oriente Médio, ele disse isso na ONU. E no dia seguinte desse discurso, o líder do Hezbollah é morto. Ato contínuo, o Ali Khamenei, que se auto-intitula líder supremo do Irã, que é o líder religioso e político do Irã há muitos anos, deu declarações ali praticamente no mesmo dia, convocando todo o povo muçulmano a se juntar ao Hamas e ao Hezbollah contra Israel com todos os meios que tivessem, entre aspas isso. Isso foi exibido na TV estatal iraniana. E aí, 2 dias depois, vieram os ataques do Irã a Israel. Essa é mais ou menos a linha do tempo. Ou seja, todo mundo avisou o que ia fazer ali, de certa forma, né? O Netanyahu avisou, o Irã também avisou, ele convocou, inclusive. Então, quando a gente olha essa sequência de acontecimentos encadeados, não dá para se surpreender totalmente com esses ataques, como eu tenho visto algumas pessoas falando, né? Poxa, foi uma surpresa, não foi avisado, não foram ataques. Foram avisados ali. Para bom entendedor, o chamamento do Irã contra Israel, a fala do Netanyahu, elas são suficientes. Agora, a questão que muda agora é que, diferentemente de uma retaliação colossal no Líbano, uma retaliação colossal num país como o Irã, que tem o armamento pesado que ele tem, que tem urânio enriquecido, etc., é outra história, é outro cálculo que Israel vai ter que fazer. Ainda mais com as relações relativamente próximas que o Irã tem com a Rússia e com a China. E o Brasil, onde que ele entra nisso? Desde que o governo Lula III começou, o Brasil tem procurado se envolver em todo conflito diplomático grande. Isso é fato. Mas dessa vez, o que a gente percebe é uma mudança de tom. A diplomacia está muito discreta, está com muita cautela. Porque os problemas aqui são grandes, o problema na Venezuela é grande, em que o Brasil está diretamente envolvido como mediador. E isso tem monopolizado muito esforço da diplomacia brasileira. Outro ponto, o Brasil está sediando o G20 em novembro, no Rio de Janeiro. E o Brasil quer um comparecimento importante desses países aqui. Quer que o Biden venha, quer que todo mundo venha. Então, isso acaba pesando para que haja uma postura mais comedida. No ano passado, quando houve o atentado do Hamas, a repatriação dos brasileiros da faixa de Gaza até serviu, de certa forma, como plataforma ali para que o Brasil se envolvesse diplomaticamente no conflito. Os aviões não estavam conseguindo trazer as pessoas, o Lula falou, enfim, várias coisas ali naquele momento. E naquele momento ele até falou com o presidente do Irã, o Efraim Raisi, num esforço para que o Hamas fosse pressionado para liberar reféns e aí a situação dos voos pudesse se resolver. Foi um período de muita polêmica, né? Assim, várias declarações do Lula foram muito criticadas pela comunidade judaica, mas o fato é que agora a situação é outra. O Brasil tem uma boa relação com o Líbano, o Brasil está conseguindo trazer as pessoas que querem voltar, não há grande impedimento para isso, como houve naquela época em Gaza. E sobre Israel e Irã, não tem artifício, não tem plataforma que justifique uma declaração brasileira, um envolvimento brasileiro nessa questão, porque virou uma questão entre os dois países. Claro que, assim, com um impacto que pode ser monumental a depender do que Israel decidir fazer. Mas, em tese, o Brasil quer deixar as coisas como elas estão. E eu só queria lembrar aqui que o Lula, ele hoje é um dos únicos líderes mundiais, um dos únicos chefes de Estado em atividade, que estão no poder hoje, que já se encontraram com o Ali Khamenei, que é a maior autoridade do Irã, que é uma pessoa já com uma idade muito avançada e que não se relaciona no âmbito internacional, ele não recebe chefe de Estado, ele não vai fazer visita de Estado para ninguém. A relação dele com políticos e com governantes fora do mundo muçulmano é mínima. E o Lula é um dos únicos que já tiveram contato com ele naquela viagem que ele fez para o Irã em 2010, polêmica viagem ali que o Brasil vislumbrava a possibilidade de fazer um acordo de paz com o Irã, com o aval dos Estados Unidos, e que depois os Estados Unidos passou a perna na diplomacia brasileira. Tem toda uma discussão, né? Tem várias versões. Se passou a perna, se na verdade eles nunca tiveram a intenção e o Brasil foi ingênuo. Tem várias leituras. Mas isso, para quem se interessar por esse encontro, tá relatado no livro Teherã, Ramallah e Doha, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva, do Celso Amorim, publicado em 2015. A única declaração que o Lula deu sobre esse caso nesses dias envolve a ONU
e tem um certo viés em benefício próprio. O Lula diz que é inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não tenha autoridade para fazer com que Israel minimamente se disponha a dialogar. Ou seja, ele critica a ineficácia do Conselho, do qual ele quer que o Brasil faça parte. É o Conselho que há uma semana ele propôs reformar para que o Brasil faça parte. Então, na verdade, isso é uma forma de dizer, tá vendo? Do jeito que tá, vocês não mandam nada, tem que mudar. Então, foi uma fala meio que em benefício próprio, não querendo impactar internacionalmente. E ao mesmo tempo muito razoável. Eu acho muito razoável isso que o Lula está dizendo, porque é um fato. O estado em que a ONU se encontra de impotência, né, de irrelevância ou pouca relevância. É o que eu ia emendar aqui, que ele tem razão, porque o próprio Netanyahu disse no discurso dele lá na ONU que Israel foi condenado em mais de 170 resoluções da Assembleia Geral desde 2014, infinitamente mais do que qualquer outro país do mundo, e no que isso resultou? Em nada. A ONU condenar Israel simplesmente não resultou em nenhum tipo de sanção. O Netanyahu continua, inclusive, autorizado a ir aos Estados Unidos, discursar num órgão que a própria diplomacia israelense desmerece, destrata. Israel, essa semana, proibiu a entrada do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no país porque ele não condenou o ataque do Irã. A nota do Guterres condenava o conflito de uma forma geral, mas não fazia uma menção ao Irã. Então, Israel proibiu a entrada dele no país. O diplomata, que até pouco tempo atrás era o embaixador de Israel na ONU, o Gilad Erdan, era um sujeito, de certa forma, folclórico, fazia vários teatros ali dentro, bastante lamentáveis, não era respeitado por nenhum diplomata. Tem gente que diz, inclusive, que o comportamento dele na ONU foi um estímulo para que fosse aprovada aquela resolução para a entrada da Palestina como membro pleno, porque antes a Palestina era membro observador, então que aquilo era meio que uma resposta às loucuras que ele dizia e fazia na ONU. Ele chegou a dizer que a Palestina era o equivalente ao Reich de Hitler e que os países votavam pela sua entrada na ONU porque eram todos antissemitas. Foram 143 votos pela entrada contra 9. Então, assim, se esse é o diplomata, vocês imaginam todo o resto. É isso. Celso, se esse é o diplomata, a gente imagina todo o resto. A situação no Oriente Médio só piora, né? Assim, esse ano foi de absoluta deterioração, né? Assim, foi o que a gente tem na faixa de Gaza é uma catástrofe humanitária absolutamente terrível. Ninguém discute aqui que o ataque do Hamas foi completamente injustificável. Israel tem que punir os caras que fizeram isso mesmo, enfim. Agora, a população inteira da faixa de Gaza não participou daquilo, quer dizer, enfim, as crianças que estavam em Gaza não participaram daquilo. E são essas pessoas que estão morrendo em grande número, enquanto boa parte da liderança do Hamas mora no exterior. Está fugida aí nos Emirados Árabes, no Irã, na Síria, etc. Então, enfim, é um desastre completo. A questão agora com os ataques do Irã isso vai virar uma guerra regional? Para lembrar aqui, para quem já perdeu o fio da meada, o Hamas e o Hezbollah são apoiados pelo Irã, que por sua vez é próximo da Rússia. Israel, como todos sabem, é próximo dos Estados Unidos. Então, o pânico de todo mundo, naturalmente, é que a coisa escale até o nível de superpotência, certo? Em tese, se você estivesse jogando War, você diria que isso não é do interesse de ninguém, porque, claramente, do ponto de vista militar, não é nem do interesse de Israel, nem do interesse do Irã começar uma guerra agora. Israel, nesse exato momento, luta chega a soar uma piada, né? Mas, enfim, tá massacrando lá a faixa de Gaza, luta na Cisjordânia, luta contra os Houthis, daquele grupo étnico do Iêmen que apoia o Irã, e luta contra o Hezbollah. Quer dizer, a última coisa que Israel precisa nesse exato momento é abrir um novo São várias frentes, sim. Exato. E, por sua vez, o Irã também sabe que se entrar numa guerra contra Israel, vai sofrer danos muito pesados. Israel certamente vai atacar o programa nuclear iraniano, enfim. Então, em tese, não é do interesse de nenhum dos dois. Os Estados Unidos não tem interesse nenhum numa escalada desse tipo. A Rússia até tem algum interesse na crise, enquanto ela se mantém sob controle, porque parte do poderio militar americano vai sendo desviado para ajudar Israel, poderia estar sendo enviado para a Ucrânia. Mas a Rússia decididamente não quer uma guerra que exija a participação dela, porque para a Rússia abrir um outro fronte enquanto luta na Ucrânia seria um absoluto desastre. Então, se você olhar para o interesse racional de todo mundo, uma guerra regional é improvável. Agora, a história está cheia de casos em que pequenos incidentes, pequenas interpretações erradas das intenções dos outros, gestos mal modulados, fizeram com que tudo saísse de controle, né? A Primeira Guerra Mundial é o caso mais conhecido. De modo que, enfim, o mundo está realmente sob perigo por causa disso. Porque esse ataque do Irã a Israel agora não é o ataque que o Irã faria se de fato quisesse começar uma guerra hoje contra Israel. Agora, ele é pior do que o último. O último era claramente uma sinalização, quer dizer, eles mandaram um drone,
mandaram, enfim. Dessa vez foram os mísseis de verdade, jogados em Israel. Também, como disse a Ana, telegrafado, né? Já disse que ia lançar, então Israel conseguiu interceptar e tal, mas já era armamento mais pesado. Nesse caso, houve alvos que eles conseguiram atingir. Exato, eles conseguiram atingir. Não conseguiram atingir civis. Isso. Mas exato. Agora, vai que um desses, um dia desse, nesse tango entre os dois, alguém acerta alguma coisa que vai inflamar a opinião pública do outro. A situação é realmente delicadíssima. E eu queria só chamar a atenção para mais uma coisa. Antes do atentado do Hamas, Israel, na verdade, parecia que ia chegar numa situação diplomática singularmente confortável com aqueles acordos de Abraão, que era uma tentativa de normalizar suas relações com os países árabes. E muita gente, inclusive, interpreta o ataque do Hamas como uma tentativa de sabotar esses acordos. O que o Netanyahu está fazendo, obviamente, vai dar voto para ele em eleição de Israel. Você matar o líder do Hezbollah, claro que é um trunfo político gigante. Agora, como é que fica os acordos de Abraão se essa guerra acaba agora? Para esses outros países árabes, entendeu? Se aproximar de Israel, depois das histórias que eles vão ter ouvido sobre Gaza, sobre o Líbano, etc. Isso vai ficar mais fácil ou mais difícil? Não me parece que vai ser mais fácil, né? Tem essa questão que eles estão matando líderes há bastante tempo e o movimento não diminui, né? Assim, o Hamas não diminuiu, porque Exato, cada ano um líder é morto, ou a mesma coisa o Hezbollah. Tudo bem que esse líder era alguém… Era um cara grande, sem realmente dúvida nenhuma. grande. A ideia de que você vai exterminar esses grupos radicais, terroristas ou essas milícias, é irreal, né? A gente sabe que, por mais que eles sejam massacrados, isso é o embrião do nascimento de uma milícia ou de um grupo mais radical ainda, né? Não, por exemplo, você pode até eventualmente, por exemplo, tornar o Hamas irrelevante, mas se Gaza tivesse sido completamente destruída, a Gaza como potencial de recrutamento para um outro grupo radical continua, quer dizer, enfim. Exato. Não é uma solução, né? Quer dizer. Conversando com um diplomata brasileiro que já atuou no Oriente Médio, em Israel, ele fez a seguinte ponderação, ele falou assim, essa guerra ela é menos religiosa, é claro que tem um componente religioso, mas ela é mais sobre desigualdade do que sobre religião. Principalmente quando a gente fala do Hamas, ela é mais sobre falta de oportunidade, falta de estrutura, falta de tudo, do que sobre a questão religiosa. E que esse é o combustível disso. E é um problema eterno, a não ser que você resolva acabar com esse problema, o que não parece estar na ordem do dia ali. Bom, nós vamos ficando por aqui, no terceiro bloco. A gente faz um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, a hora é sua, hora da maldade. Vamos lá, solta aí. As coisas estão diferentes, os cenários são muito diferentes. O cenário que fez com que o Lula organizasse essa chapa, que veio, que conquistou o governo, Puta, e uma margem muito pequena, assim, e da mão de quem conquistou também. Entrevista são ao Tabet, né? Que eu fico levando em conta o tempo inteiro. Sabe? Não dá pra gente sair triunfal por aí. Vamos botar pra fuder. Eu jamais saberia. Botar pra fuder. Ué, eu tinha que ter acertado, cara. Eu fiz o perfil da Laerte para Piauí em 2014, ou 13 ou 14, acho. Laerte querida, somos fãs. Aproveitamos para fazer uma homenagem aqui. Foi ótimo esse Kinder Ovo pra gente mandar um beijo pra Laerte. Esse todo mundo queria acertar, né? Eu divido com vocês o prêmio. Então, para os anais, quem fala é a cartunista Laerte no programa Altabet, do UOL. É isso. Bom, Kinder Ovo concluído, vamos para o Correio Elegante. Eu vou começar, então, lendo um e-mail da Juliana Trindade. Na época da tenebrosa eleição de 2018, eu escrevia meu TCC e, nos fins das manhãs de sexta, racionalizava todo o ódio e desespero que sentia ouvindo o foro. Escrevo não só para dizer que já escutei todos os episódios, mas porque hoje defendi meu mestrado e, nos agradecimentos, pensando em quem me ajudou nesse percurso, tive vontade de agradecer a vocês. Mas imaginando que nenhum de vocês leria minha dissertação repleta de coisas boas e novas, preferi enviar esse correio elegante. Queria agradecer pela companhia ao longo de todos esses anos e, por que não, pedir parabéns para essa nova mestre em ecologia que, num país em chamas,
no dia de hoje se torna oficialmente desempregada. Obrigada por serem esse refúgio de sanidade no insano debate político brasileiro. Um beijo a todos, da Juliana Trindade. Juliana, um beijo. Boa sorte, Juliana. Juliana, esse pedaço logo depois da tese é muito estressante, mas passa. Ela vai estar, quem sabe ela vai estar apresentando um podcast em breve. Exatamente. A Maria Cristina Cavalcante de Carvalho escreveu: vocês são grandes chefes que dominam a arte de gourmetizar, com comentários aromáticos e enzimáticos, todas as trágicas sagas do poder, transformando esse intragável universo no melhor possível do que podemos chamar de comfort food. Hoje vocês são, para mim, como o almoço de domingo na casa da minha avó. Inclusive, já servi vocês para amigos queridos que sempre reiteram as minhas impressões e sensações. Um abraço dessa ouvinte de Aracaju. Muito sucesso para vocês e para o Brasil, nosso amado, queimado e, por vezes, encharcado país. Maria Cristina, que mensagem legal. Que mensagem que deu fome. Legal. Que deu fome. A Andressa Parreiras contou de uma gafe que cometeu por causa da Ana Clara. Olá, minha banca favorita. Na última sexta, enquanto escutava o episódio, fui indignada até o escritório do Caio, meu companheiro, dividir com ele a história da emenda constitucional que beneficiava apenas uma pessoa. Mas esqueci que era o horário da terapia. E anestesiada com o que Ana Clara trazia, só entrei e dei de cara com o analista na tela cheia. Por segundos, fiquei travada na porta e fechei rapidinho, rindo muito. Sabia que não seria grave para o psicólogo que é mineiro como eu. O que não sabia é que meu companheiro estava exatamente chorando as pitangas sobre o cenário político eleitoral e nesse mesmo dia, o analista recomendou que ele ouvisse o foro. Então, queria usar o Correio Elegante para mandar um abraço para o Danilo, o psicólogo, pelo inconveniente e ver se agora o Caio se torna um ouvinte como a gente. Abraço, meus queridos. Pô, Andressa, Caio, psicólogo. Pô, sensacional essa história. Eu fiquei imaginando ela chegando, abrindo a porta. Eu falo que os nossos ouvintes arrasam. Não é populismo, é fato. Vocês são melhores que a gente. Pô, muito. Grande coisa também, né? Grande coisa. Bom, grande coisa. Casca de bala. Com essa tirada, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Até domingo. Isso aí, Fernando. Domingo nos vemos aí já com os resultados todos aí da eleição. É isso aí. Tchau, Ana. Até domingo. Até domingo. Espero todos vocês ouvintes com a gente. Então é isso, gente. Nos vemos no domingo no YouTube. Boa eleição a todos. Até domingo e até semana que vem.